Estaríamos encerrando aí, semana passada, uma série de mensagens. Aprova o Senhor que nós pregássemos ela hoje. Então pegue a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 1 a 4. Gênesis capítulo 41, versículo 1 a 4. Pastor, quando será a nossa Santa Ceia? No dia 13, irmãos. Porque nesse domingo nós precisaríamos fazer no mínimo 5 reuniões para atender toda a igreja. E eu preferi não fazer um deslocamento de 5 reuniões aqui no culto. Por mais que a gente higienize a igreja, por mais que a gente limpe toda a igreja, 5 reuniões seriam quase que impossível para manter higienizado aqui no domingo. Então, a gente preferiu postergar, esperar como é que vai se passar esses 15 dias, e aí a gente faz com mais tranquilidade ou com outra estratégia de distribuição de ceia. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 41, versículo 1 a 4 diz assim: 2 anos depois, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiram do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiram do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e pararam junto às outras vacas na praia do rio, e as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Amém? Que sonho é esse, pastor? Esse é o sonho do faraó do Egito, enquanto José estava preso. Quem esteve conosco na sexta retrasada, lembra-se que José acabou sendo preso por uma falsa acusação. Levanta o retorno um pouquinho para mim. Uma falsa acusação de adultério, de traição ao seu senhor, e ele vai acabar preso. E nessa prisão nos diz a palavra de Deus que lá ele encontra 2 homens que serviam a casa de Faraó. Só que nisso José já era o administrador da prisão onde ele estava. Se você ver o texto bíblico, você vai ver que tudo que José intentava, tudo que José colocava à sua mão, Deus fazia prosperar, porque o Senhor era com ele. Eu quero que você recorde aqui que quando nós pregamos, nós falamos que a coisa mais importante na sua vida, independentemente da situação, do momento, do local em que você se encontre, a coisa mais importante é que o Senhor esteja com você. Mesmo que aos teus olhos, mesmo que à tua vista, essa situação seja uma situação terrível. Você quer uma situação mais terrível que essa? José injustamente preso, injustamente caluniado, injustamente cumprindo uma sentença de prisão, mas ainda assim o Senhor era com ele. Você viu comigo que Deus tinha um propósito com José na prisão. Qual era? Ele precisava aprender a trabalhar com pessoas. Nossos sonhos, eles dependem de pessoas. Os teus sonhos para si... não, eu faço tudo sozinho. Faz mesmo, tem certeza? Não, eu conquisto tudo sozinho. É mesmo, tem certeza disso? O ser humano é o único indivíduo que não consegue viver só. É o único ser que não consegue se alimentar só. Você precisa das pessoas desde o seu nascimento. Para a sua formação intelectual, você precisa de pessoas. Para você trabalhar, você precisa de pessoas. Nós
precisamos de pessoas. E se nós não sabemos trabalhar com pessoas, provavelmente nós vamos ter uma grande dificuldade de realizar nossos sonhos. E o primeiro ciclo de relacionamentos que você precisa ter para começar a realizar sonhos é os relacionamentos familiares. Por que muitos projetos pessoais não funcionam? Porque eles não conseguem ser sonhados dentro da minha casa, do meu ciclo familiar, meu círculo de família. Eu não consigo me relacionar nem com a minha família. José tinha uma grande dificuldade de relacionamento com seus irmãos. Aí Deus precisa mandar ele para um presídio, para ele aprender a se relacionar, administrar pessoas. E a Bíblia diz que se colocaram a responsabilidade, o carcereiro mor, vendo que o Senhor era com José, coloca ele responsável por todo o cárcere. E a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele fazia na cadeia dava certo. Tudo que ele fazia na prisão dava certo. Um dia cai dentro da prisão o padeiro do faraó e o copeiro do faraó. Os dois, ambos dentro da prisão, têm sonhos. E ao contar os seus sonhos a José, José declara a sentença daquele sonho. Porque o Senhor era com ele. E o Senhor entregava a revelação a José. Para o copeiro ele diz: os sonhos de vocês são idênticos, só com uma grande diferença. Daqui 3 dias um vai voltar a servir o copo do faraó. E daqui 3 dias o outro vai estar morto. E conforme a sentença de Deus, acontece exatamente. José chega para o padeiro e dá a sentença, chega para o copeiro e dá a sentença. Sendo que o copeiro ele diz assim: olha, quando você estiver servindo o copo do faraó, você se lembre de mim. Você lembre-se de mim. Lembrou? Lembrou nada. A gente tem um grande problema de memória. E o nosso problema de memória, por muitas vezes, gera uma palavra chamada ingratidão. A ingratidão é terrível, porque ela não tem memória, ela não lembra, ela apaga. Mas uma coisa é certa, irmãos: Deus não se esqueceu de José. Ainda não era o tempo de ele sair de lá. Passado anos, a Bíblia diz então que o faraó tem este sonho. Ele sonha 2 sonhos, exatamente iguais, de vacas e espigas de milho, exatamente idênticos. E ele chama todos os seus sábios, todos os seus adivinhos, todos os seus mágicos, e ninguém era capaz de dar a interpretação. E o faraó já estava indignado, ia matar a todos. Todos que estavam na sua corte pagariam com a sua vida. Então naquele instante, o que acontece? Está lá o copeiro servindo o cálice do rei. E então ele se lembra de José. Irmãos, Deus faz o copeiro se lembrar no momento certo, exato. Tudo o que José passara com seus irmãos, que ele passara na casa de Potifar, que ele passara na prisão,
o preparou para aquele exato momento. Você precisa colocar uma coisa no seu coração, que todas as coisas que você passa, quantos aqui creem em Deus? Quantos? Quantos creem em Deus aqui nessa noite? E a Bíblia diz para você e para mim que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu creio em Deus, todas as situações nesse lapso temporal, nesse tempo que eu vivo, crendo em Deus, acreditando em Deus, vivendo em Deus, então tudo que está ocorrendo na minha vida é para o meu bem. Tudo que eu estou vivendo, Deus está trabalhando em mim, para um momento determinado na minha vida. José não foi chamado nem antes e nem depois. José foi chamado diante de Faraó na hora certa, na hora que Deus escolheu, na hora que Deus destinou para que José saísse lá do anonimato de uma prisão e fosse colocado diante do maior homem da atualidade, o Faraó. Ele estava preparado. Ele estava pronto. Quem esteve aqui nas outras mensagens e pregações, eu falei, se Deus abrisse uma porta diante de você, que aos olhos humanos fosse a melhor porta que você possa imaginar. Naquela mensagem, que foi a segunda mensagem, eu disse, se Deus colocasse para você uma vaga de juiz federal do TRF4 aqui, por exemplo, o nosso de Porto Alegre, para que você ganhasse aí R$27.500 por mês. É a pergunta que eu fiz, você estava pronto, preparado, apto? Você sabe o que é isso? Quem entendeu, diga amém. Se Deus abrisse uma porta e colocasse na sua mão a administração de uma empresa multinacional que fatura bilhões, e nem precisa ser grande hoje em dia. Conheço um camarada que trabalha na sua casa, junto com uma multinacional na Alemanha, junto com uma multinacional nos Estados Unidos, tudo via internet, e fatura milhões de dólares por mês. A pergunta é, você está apto para isso? Capacitado para isso? Para ocupar um lugar? Sim ou não? Às vezes nós queremos que Deus abra as portas. Nós queremos que Deus mude as situações. Nós queremos que Deus mude os momentos na nossa vida. Mas nós não estamos preparados para eles. Nós não estamos prontos. Nós queremos, mas não estamos prontos. A pergunta é, você está disposto a trabalhar aonde Deus quer colocar você? E lá Deus talvez forjar você naquilo que é necessário para o momento certo acontecer. Aleluia. Quando José é colocado diante do faraó, eu aprendo uma coisa tão maravilhosa. Olhe comigo aqui. A Bíblia diz que Faraó conta o seu sonho a José. E ele diz assim: ouvi falar que tu és capaz de interpretá-lo. Sabe o que José diz? Irmão, aqui você entende o coração de servo. Aqui você vai entender a diferença de um coração daquele que acha que é, do coração daquele que é em Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 41, versículo 16, você vai ver que está escrito assim: isso não está em mim. Isso não está em mim.
Deus dará a resposta de paz a Faraó. Um coração de servo, ele acredita a Deus a vitória. Um coração de servo, ele acredita ao Senhor a porta aberta, o caminho aberto, o caminho aplainado, como disse o profeta Isaías, que o Senhor vai aplainar os caminhos, deixará os caminhos retos. Um coração de servo acredita ao Senhor a resposta de vitória, conforme Provérbios diz: os cavalos, os cavaleiros, eles se preparam para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ou seja, eu vou me capacitar, eu vou me preparar, eu vou estar pronto, eu vou estar preparado para o momento que o Senhor abrir a porta, eu vou estar capacitado para aquilo que o Senhor quer na minha vida, mas eu sei que a vitória só virá dEle, será dEle, por meio dEle, e a glória será para Ele, a honra será para Ele, o louvor será para Ele. É isso que você precisa entender. Você tem que estar pronto, mas um coração de servo acredita tudo a Deus. E a Bíblia diz então que o Senhor dá a interpretação, e Ele diz: os teus sonhos são os mesmos. 7 vacas gordas, ou 7 espigas formosas, granuladas, são 7 anos de grande abundância. Tudo que o Egito plantar, vai colher. Tudo que o Egito fizer, vai prosperar durante esses 7 anos. Agora, quando subirem as vacas magras, feias, as espigas mirradas, secas aparecerem, serão 7 anos de miséria, 7 anos que você vai tentar plantar e não vai dar nada, a terra vai mingar, não vai dar o seu fruto, o gado no pasto não vai existir porque não terá pasto, nada vai dar certo, nada vai dar certo, será um tempo de miséria no Egito. Irmão, e o faraó cai em si, ele acredita. Sabe por quê, irmãos? Porque quando um crente cheio da presença de Deus, porque o Senhor era com ele, quando saiu a palavra da boca de José, Faraó acredita. Ei, meu irmão, quando você que é de Deus, que tem compromisso com Deus, que anda com Deus, que a presença do Senhor é com você, tudo que sai da sua boca, as pessoas creem, as pessoas acreditam, as pessoas dão confiança. Agora tem muita gente que não acredita nem na palavra que sai da boca dele. Eu não sei se você conhece uma parábola ou uma história, não é uma história, é uma história, do pastor e do palhaço. De um lado da praça o pastor pregando, pregava todo domingo, do outro lado da praça o palhaço fazendo palhaçada. E o pastor pregava a verdade todo domingo, ele ia pregar a palavra de Deus. E ninguém ia ouvir o pastor. Era um ou outro lá que parava para ouvir o pastor pregar na praça. Em compensação, do outro lado, o palhaço, ele mentia mais do que qualquer coisa. E as pessoas ficavam aglomeradas, dando gargalhadas, rindo, acreditando nas mentiras do palhaço. Até que certo dia o pastor se indignou, foi lá tirar a satisfação do palhaço, como se diz, conversar com o palhaço. Chega para o palhaço e diz: me diz uma coisa, eu estou lá do outro lado da praça, eu estou lá pregando a verdade, eu estou falando de Cristo, eu estou falando a poderosa palavra de Deus e ninguém quer me ouvir, ninguém quer parar para me ouvir. E você aqui passa todo domingo falando mentira para as pessoas, e as pessoas estão ao seu redor, as pessoas estão acreditando em você. Por que isso acontece? Perguntou o pastor. E o palhaço respondeu para ele: sabe qual é o problema seu? É que você prega a sua verdade como se fosse uma mentira. E eu prego a minha mentira como se fosse a maior verdade do mundo.
Será que a gente não faz a mesma coisa? Nós estamos vendo um tempo que nem as pessoas acreditam que Deus é Deus. E talvez muitas vezes nós vamos à igreja por uma conveniência, quem sabe vá que dá certo. Vá que funciona. Você deve crer que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Por isso que quando José abre a boca e o Senhor era com ele, Faraó é impactado, ele diz: o que é que eu vou fazer? Irmão, para comigo para pensar, o homem mais poderoso da terra, olha para um cara que acaba de sair da prisão, mas que o Espírito da verdade estava sobre ele, e ele pergunta: o que é que eu faço? Você já pensou numa coisa dessa? O que é que eu faço? O maior imperador da terra, no momento, perguntando para um preso, o que é que ele faz? Sabe por quê, irmãos? Porque havia sobre José o Espírito do Senhor. Se Deus estiver sobre a sua vida, as pessoas vão correr para você e vão perguntar: ei, meu irmão, o que eu faço nesse tempo de miséria, de pandemia? Ei, amigo, o que eu faço nesse tempo que nada está dando certo na minha vida? E você vai liberar uma palavra de Deus, e as pessoas vão sentir que Deus é na sua vida, e vão correr aos pés do Senhor, e vão correr para a casa de Deus, porque vão entender que a palavra que está saindo da tua boca é uma palavra de esperança, é uma palavra de certeza, é uma palavra de salvação, não é uma palavra qualquer. Chega José e diz: faz o seguinte, Faraó, você pega o homem da sua maior confiança, entendido, sábio, e aproveita, vou parafrasear o texto para você poder me entender. Você pega esses 7 anos de fartura, esses 7 anos de bonança, esses 7 anos que tudo que o Egito fizer der certo, tudo que o Egito plantar vai colher. Você pega homens inteligentes, faz projetos, faz celeiros, faz armazéns, planta nesses 7 anos, e guarda em celeiros, guarda 1/3 parte de tudo que a terra produzir. Você guarda para o tempo da aflição, guarda para o tempo da provação, guarda para o tempo da tristeza, guarda para o tempo da angústia, porque então quando vir o tempo da angústia, eu vou ter sobrando na minha casa, você vai ter sobrando na sua casa. Aleluia, meu irmão. Crente, você precisa ser sábio, você precisa ter estratégias. Quem é que deu estratégia para José? Foi Deus, meu irmão. Quem é que vai dar estratégia para a sua casa? Quem vai dar estratégia para o seu casamento? Quem vai dar estratégia para o seu trabalho? Quem vai dar estratégia para a sua família? Quem vai dar estratégia para o seu noivado? Quem vai dar estratégia para a sua profissão? É Deus, meu irmão. Salomão, ele fala, ele é um dos homens mais sábios das Sagradas Escrituras, ele fala assim, ó: uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas eu vou fazer menção do meu Deus, eu vou confiar no Senhor que fez o céu, que fez a terra. Aleluia. Faraó olha para aquilo e diz assim: é boa essa palavra, você é o homem. Que é isso, meu irmão? Você é a pessoa certa. Sabe o que me vem à tona, irmão? Começa a vir à tona tudo que ele aprendeu com seu pai Jacó, tudo que ele aprendeu de administração com gado, com fazenda, com as coisas. Me vem à mente tudo que ele aprendeu na casa de Potifar. Oh, glória! Tudo que o Senhor ensinou a ele de armazenamento, de plantio, de safra, de animais, de pastagem, tudo que ele aprendeu na casa de Potifar, porque ele era administrador. Mordomo quer dizer administrador. Aleluia. Me vem à mente agora, porque ele não ia conseguir fazer sozinho isso, vem à mente tudo que ele aprendeu na cadeia, onde ele colocou um para fazer isso, colocou outro para fazer aquilo, colocou outro para realizar aquilo, colocou outro para administrar aquilo, e ele dividiu todos os trabalhos dentro da prisão entre as pessoas, e ele não fez nada sozinho. Agora Deus leva ele do micro para o macro, do pequeno para o grande. Ei, meu irmão,
Se você não aprender em Deus a fazer no pequeno, você nunca vai conseguir fazer no grande. Se você não aprender, escute, o presbítero está falando uma coisa tremenda aqui, irmãos. Se você não sabe ser fiel em dízimos e ofertas, quando você ganha pouco, nunca você vai ser fiel quando você ganha muito. Tem gente que ganha muito bem aqui na igreja e é miserável, não dá dízimo, não oferta, não dá nada. E ainda se acha. Não ouvi nenhum falar Deus aí. E nem misericórdia também. Alguém lá em casa deve, lá na casa que está assistindo a transmissão, alguém deve dizer: ah, Jesus tem misericórdia de mim, eu sou miserável mesmo. Se você não sabe ser fiel no pouco, não é no muito que você vai ser. Se você não sabe ser fiel no pouco, José aprendeu a ser fiel a Deus quando ele não era nada. Ele aprendeu a ser fiel a Deus quando ele era um escravo e permaneceu fiel. Ele aprendeu a ser fiel a Deus quando ele era um preso e permaneceu fiel. E quando ele foi governador do Egito, irmãos, ele aprendeu a ser fiel a Deus e permaneceu fiel a Deus. É tão verdade que o trabalho dele foi de excelência, que o faraó, irmão, o Egito né? Agora não, mas no tempo de José, era um país que havia uma pluralidade de deuses. Na mitologia egípcia havia uma pluralidade de deuses. Mas o faraó olha para José e diz assim: eu vejo que Deus é contigo. E a Bíblia diz, irmão, se você pegar o texto bíblico, você vai ver que Faraó, ao ver que Deus era na vida de José, coloca ele como governador, troca o nome dele. Por que ele trocou o nome dele, irmãos? Olha que coisa interessante. Faraó troca o nome de José para Zafanete-Paneia, um nome egípcio. E eu falei: Senhor, por que ele troca o nome dele de José? Que quer dizer, Deus acrescenta. Porque agora, até aquele momento, José não precisava mais desse nome. Porque todo nome é um memorial na vida. Zafanete-Paneia quer dizer Deus salva. Você está entendendo? O faraó do Egito coloca o nome José, dizendo Deus salva. Foi Deus que te salvou lá naquela cisterna seca que você estava para morrer. Foi Deus que te salvou quando você era escravo na casa de Potifar. Foi Deus que te salvou lá dentro da prisão e te guardou quando você era um prisioneiro, falsamente acusado, enganado, quando mentiram contra você. Deus te salvou, quer dizer, Deus te guardou, Deus te deu livramento, Deus te cobriu debaixo de suas asas, e Deus vive, Ele vive. Ou seja, toda vez que o nome de José era chamado Zafanete-Paneia, estava dizendo: olha, Deus te salvou, lembra disso, José? Deus, Ele está vivo, lembra disso, José? Foi Deus que te salvou durante toda essa jornada, foi Deus que te guardou durante toda essa jornada, foi Deus que te protegeu durante toda essa jornada. Muito bonito, eu estou encerrando. Mas o propósito final de Deus na vida de José ainda estava por vir. Irmãos, pensa numa terra que produziu. Irmãos, tem muita gente que não sabe aproveitar o tempo da bonança de Deus na sua vida. O Deus que abre a porta e você prospera, Ele não guarda nada. Ele não armazena nada, Ele só come, irmão. E come tudo que é semente que Deus dá para Ele. Deus deu uma semente, Ele vai lá e come. Deus deu uma semente, vai lá e come. Ele não aproveita, porque, irmãos, porque a Bíblia mesmo diz
que vem um dia mau. Você precisa estar pronto para o dia mau. Tem um dia, quem sabe, a doença vai bater na sua porta. Quem sabe, um problema de saúde vai bater na sua porta. Quem sabe vai acontecer alguma coisa, um imprevisto, estragou o motor do seu carro, rebentou os 4 pneus do seu carro. Credo, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, você acha que não vem o dia mau? Qual é a diferença? Muitas vezes é que aquele que é prudente, a Bíblia diz que ele sempre tem reserva. Quem entendeu, diga amém. Você lendo a parábola das 10 virgens, eu estou fazendo uma analogia. A Bíblia diz que as virgens prudentes e as virgens imprudentes todas dormiram. Você sabe que dormir é uma tipologia bíblica de luta, de provação. Sono na Bíblia também quer dizer atribulações, adversidades. Todos vão ter um momento de sono. Mas você sabe qual foi a diferença entre 5 e 5? 5 prudentes, elas tinham em estoque, guardado, reserva, óleo. Todas apagaram as lâmpadas, não foi só das imprudentes. As prudentes e as imprudentes apagaram-se as lâmpadas. Quando gritaram, eis aí o noivo, todas acordaram e vendo as lâmpadas apagadas, todas precisaram religar as lâmpadas. Mas só conseguiram ligar as lâmpadas quem tinha azeite em estoque. Tem muita gente que tem um problema, tem adversidade, ele não tem 1 centavo no bolso, porque tudo que ele ganha, ele gasta. Tudo que entra na sua mão, não dá para nada. Sabe que às vezes a Bíblia chama isso? Está lá em Miqueias. Chama isso de saco furado. Coloca por cima e sai por baixo. Por quê, pastor? Porque talvez Deus não esteja com você. E eu não estou pregando aqui teologia da prosperidade, não. Estou aqui pregando a teologia da fidelidade. Há uma grande diferença. Davi diz assim: eu fui moço, hoje eu estou avançado em idade. Olha que Davi viveu tudo que ele viveu. Atos 13 diz que ele era homem segundo o coração de Deus. Ele diz, eu fui moço, agora sou avançado em idade, mas eu nunca vi um justo e a sua descendência mendigarem o pão. Nunca vi. Lembra dos irmãos de José? A fome chegou lá também. Passados 7 anos de bonança, de fartura. Aleluias. Veio o tempo de miséria. A terra não dava nada. Nada dava certo. Não se colhia nada. Miséria, seca, destruição. Mas no Egito, irmão, festa todo dia. Provisão todo dia. Mantimento todo dia. Sabe por quê? Porque tinha alguém no Egito que Deus era com ele. Os irmãos de José vão ao Egito. José reconhece eles. Vende. Porque quem tem no tempo de miséria ganha até dinheiro, irmãos. É ou não é? Olha esse tempo de pandemia, irmãos. Você comprava essas benditas máscaras aí por uma miséria. Pacote de 100 máscarazinha. Hoje é um assalto à mão armada. Alguém está ganhando muito dinheiro com isso. Quem está entendendo, diga amém. No tempo que não tem, irmãos, quem tem ganha dinheiro. Você precisa aprender esses segredos que está na Bíblia. Não é segredo de administrador, não. Segredos de Deus que estão na Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. José faz todo um esquema para que a sua família saia lá da zona de miséria e venha para a zona de fartura. Nosso tempo já correu, irmãos, eu preciso encerrar.
Eu quero dizer uma coisa para você. O teu propósito, o teu sonho, ao qual Deus vai abençoar, não diz respeito só a você. Porque sonho que abençoa só a sua vida é egoísta, e não tem bênção de Deus nisso. Agora, todo sonho que visa abençoar as vidas e corações que estão ao seu redor, isso tem a bênção de Deus. Deus não colocou José como governador do Egito só para mostrar que ele era o bonzão, que ele era o cara. Não, Deus colocou José no Egito, porque ele precisava salvar toda a família de Jacó. Aleluias, ele precisava manter uma promessa feita a um camarada chamado Abraão, ao qual Deus disse: olha, a tua descendência vai possuir a terra das tuas peregrinações, a tua descendência vai ser como a areia da praia e como as estrelas do céu, ou a tua descendência vai ser uma coisa tão poderosa e maravilhosa, que Deus diz assim: em ti, Abraão, ou por causa tua, Abraão, benditas serão todas as famílias da terra. Então Deus tinha uma promessa na vida de um homem chamado Abraão, e Deus precisava de José no Egito para manter a sua promessa de pé, para manter a sua palavra de pé. Ei, meu irmão, os teus sonhos, para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, são para manter a palavra de Deus em pé, e a palavra de Deus não cai por terra, antes faz o que lhe apraz, não torna para ele vazia. E para lá sobre rédeas. Oh, glória a Deus. E Deus usa José lá no Egito para manter a sua palavra de pé. Não é só para salvar, não. É para manter a palavra dele em pé. Oh, glória a Deus. Fique em pé nesse instante. José passa tudo que passa. E a Bíblia diz que Deus o abençoa na terra do Egito. Na terra do Egito, a mulher de José, Asenate, tem 2 filhos. A Bíblia diz que José, ao olhar o primeiro filho, a Bíblia diz que ele coloca o nome de Manassés. Quando ele coloca o nome do seu filho de Manassés, ele não coloca por acaso. Manassés é um nome egípcio que significa: Deus me fez suportar os anos de trabalho da minha vida. Sabe o que significa isso? Toda vez que ele olhava para o seu filho Manassés, e vinha a sua lembrança, Manassés, ele lembrava: Deus me fez suportar, aguentar todas as minhas aflições, todas as minhas angústias, todas as minhas adversidades, todos os meus anos trabalhosos, eu só consegui suportar por causa de Deus. Quando nasce o segundo filho dele, Zafenate, ele coloca o nome do seu filho de Efraim. E toda vez, Gesiel, que ele olhava para a cara do seu filho Efraim, toda vez que ele pegava o seu filho Efraim no colo e ele passava a mão sobre a sua cabeça, sabe que vinha a sua lembrança? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez prosperar aonde eu fui mais afligido, aonde eu fui mais testado, aonde eu fui mais provado. Deus me fez prosperar. Orabaçoberrévias. Quando morre Jacó, seus irmãos ficam com medo
de que José, o Zafenate, tirasse as suas vidas, porque ele era o segundo homem na terra do Egito. Chegam e se jogam aos pés dele e dizem para ele: José, você fez uma promessa a papai, que você não nos mataria. Lá em Gênesis, no último capítulo, número 50, José olha para os seus irmãos e ele diz: quem? Porventura estou eu no lugar de Deus? Porventura sou eu Deus? É verdade, está lá escrito no número 50. Olha o coração de servo. Irmão, José tinha tudo para ser um mais deprimido, angustiado, revoltado, vingativo, por tudo que ele passou na sua vida. Mas ele atribuiu a Deus todos os estágios da sua vida, e ele prova isso no nome dos seus filhos. Eu pergunto para você nessa noite, você que está na prova, está na angústia, está na aflição, você que está me assistindo em casa, você que está passando miséria nesse tempo, você que está sofrendo na carne, você que está angustiado, você que não aguenta mais a sua prova, a sua aflição, as suas angústias. Pergunto para você que crê em Deus: você está acreditando isso a Deus, irmão? Ou você acha que isso é coisa do diabo? José chega para os seus irmãos e diz: é verdade. É verdade que vocês intentaram mal contra mim. É verdade que vocês desejaram mal contra mim. Mas sabe o Deus em quem eu sirvo? Você sabe que o Deus que esteve comigo todo esse tempo e permanece comigo, Ele pegou todo. Ei, meu irmão, não é uma parte, não é a terça parte. Não é metade. Ele diz todo o mal. Deus pegou todo o mal e transformou em bem. Deus pegou todo o mal que eu vivi durante todo esse tempo e transformou em bem. Um coração que tem Deus é perdoador. Aí você entende por que José prosperou em meio à miséria, por que José prosperou em meio à aflição. Porque ele não guardou sentimentos de vingança, ele não guardou sentimentos de ódio, ele acreditou tudo a Deus. Deus me fez suportar, Deus me fez prosperar. Eu só estou aqui por causa dEle. Eu só estou vivendo o melhor agora por causa dEle. Eu só estou agora usufruindo o melhor por causa dEle. Porque quem me vê agora não conhece a minha história. Quem me vê agora não conhece o meu passado. Quem me vê agora não enxerga a trajetória para eu chegar aqui nesse lugar. Quem me vê agora não enxerga todo o processo, trabalhar, o agir de Deus na minha vida. Quem me vê agora não sabe tudo o que eu tive que suportar. Quem me vê agora não sabe tudo que eu tive que aguentar. Mas Deus me fez suportar, Deus me fez prosperar. Quem está entendendo o recado de Deus aqui nessa noite? Eu quero dizer para você, meu irmão, pega essa palavra, guarda aí no seu coração, porque quando você estiver passando momentos de aflições, você crê em Deus. Quando você estiver passando momentos de angústias, você crê em Deus. Quando você estiver passando momentos de enfermidade, você crê em Deus. Então fica tranquilo, Deus está contigo nessa história, Deus está contigo nesse momento. Feche os teus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Você que está em casa também. Aleluia. Nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. E eu quero dizer para você, Deus está com você na sua história.
Começa agora a confessar ao Senhor. Coloque tudo diante do Senhor. Coloque tudo aos pés do Senhor. E diga: Senhor, eu quero aprender essa história de José. Deus, eu quero praticar essa história de José. Eu quero começar a entender que Tu estás no controle. Tu estás no controle na situação da minha vida. Senhor Jesus, eu quero abençoar nessa noite. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida do Teu filho e da Tua filha. Senhor, eu não sei qual é a circunstância, o momento, eu não sei qual é a etapa do Teu processo na vida dele, eu não sei qual é a etapa do Teu processo na vida dela, mas eu sei de uma coisa, Senhor: se Tu estiveres com ele, se Tu estiveres com ela, Senhor, ele vai suportar, ele vai atravessar, ele vai passar, e na hora certa, no momento certo, no agir certo, no tempo, no lapso temporal de Deus, no kairós de Deus, Senhor, Tu vais arrancar ele dessa situação, Tu vais arrancar ela dessa situação, e Tu vais colocar ele, vais colocar ela na posição que Tu sonhou para ele, na posição que Tu sonhou para ela. Mas eu creio que é um preparar Teu, é um agir Teu. Por isso nessa noite nós abençoamos os Teus filhos e ministramos sobre eles a Tua graça, e ministramos sobre eles a Tua bênção, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Levante as tuas mãos aos céus. Nós estamos encerrando o nosso culto. Quem sentiu a palavra de Deus falando com você aqui nessa noite? Se você soubesse, se você pudesse abrir os seus olhos espirituais e ver o que Deus tem planejado para você, você não ia estar se importando com esse momento de aflição. Aleluia, Jesus. Senhor, nós abençoamos a cada um dos Teus filhos nessa noite, ao retornarem para os seus lares e para as suas casas, que a Tua presença vá com eles, que a Tua presença vá diante deles, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.